Olá e seja bem-vindo às aulas que começarão a falar sobre as bibliotecas padrões em C++. Meu nome é Bruno Alcântara e, começando a nossa aula 1, iremos falar sobre a biblioteca cstdlib, que ela é bem parecida com a biblioteca stdlib da linguagem C normal, e eu vou explicar como a gente consegue usar alguma das funções da cstdlib dentro de algumas funções e alguns programas. Nesse vídeo eu já fiz aqui um código e nesse código eu botei várias das funções que estão presentes dentro da biblioteca cstdlib. E ao longo do vídeo eu vou explicar como é que funciona cada função, enquanto eu continuo explicando meu código. Bom, para começar, eu tive que primeiro incluir a biblioteca padrão, a stdlib, botei aí a string também. E eu botei os namespace, std, para não ter que ficar botando o std no final de alguns comandos padrões já, do próprio C++. Na minha int main, eu comecei fazendo um vetor teste que eu consegui botar letras e números dentro dele. Ó. Eu botei 1, 2, 3, vírgula 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. Isso aqui eu vou usar para poder separar com alguma das funções que eu vou falar mais à frente. Pronto, aqui eu já vou mostrar na tela o que está dentro da nossa string, que vai ser a string teste que eu botei lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. Aí vai mostrar na tela o que tem dentro dessa função. E agora eu vou utilizar uma das funções presentes dentro da biblioteca C++, da C++, da stdlib, da cstdlib, perdão. Para começar, eu vou utilizar a função atof. O que é essa função atof? A função atof, ela vai interpretar o conteúdo de uma string como um número de ponto float e vai retornar o seu valor como um double. Então, basicamente, eu vou ver o que está dentro da nossa string e eu vou retornar os valores inteiros como o valor de um double. Depois disso, vou imprimir na tela o que vai sair depois de ter utilizado essa função. E logo abaixo dela, eu utilizei da função atol, que é bem parecida com a função atof, porém, a função atol ela vai interpretar o conteúdo de uma string e vai retornar o valor inteiro correspondente. Então, ela basicamente vai retornar todo o valor inteiro presente dentro do nosso vetor teste. Outra função muito utilizada pelos programadores é a função de números aleatórios, que é a função que vai gerar números aleatórios. Aqui eu botei um cout para mostrar na nossa tela os números aleatórios, vai mostrar números aleatórios, e depois eu vou utilizar a função, que é a função rand, que a função rand ela vai gerar na minha tela números aleatórios. Utilizei aqui da função rand, que vai gerar um número aleatório dentro do meu banco de dados, que é possível de ser utilizado. E depois botei a função srand. Tem essa diferença de srand e a de rand, que a de rand ela vai gerar um número integral pseudo-aleatório no intervalo entre 0 e um limite que é do próprio computador. É uma constante definida pela biblioteca, na verdade, perdão. E a função srand ela vai gerar números aleatórios utilizando o argumento passado como seed. E para cada valor de seed diferente usado em uma chamada, pode esperar que o gerador de números aleatórios ele gere uma sucessão diferente de resultados nas chamadas subsequentes para a função rand. Então, duas inicializações diferentes com a mesma semente, elas vão gerar uma mesma sucessão de resultados em chamadas subsequentes para a função rand. Então, por exemplo, se a seed for definida como 1, o gerador ele será reiniciado com seu valor inicial e produzirá os mesmos valores de antes de qualquer chamada para a função rand. Aí aqui eu botei a função rand que vai gerar, a função srand e vai mostrar na nossa tela duas funções não, dois números aleatórios gerados pela função rand e srand.
Outra função é a divt, que é a função de divisão, que ela vai dividir os números. A função ela vai calcular o quociente integral e o resto das divisões de dois números. Só que essa função de divisão, a função div, ela vai retornar uma estrutura do tipo divt, ou uma função de ldivt, que vai ser uma função que é a mesma do divt, só que é de um número longo, um número mais longo. E cada uma dessas estruturas ela consiste em dois membros, que vai ser o quociente e o resto. E com isso eu botei aqui o nosso protótipo, que vai ser, eu boto div e entre parênteses eu vou colocar, entre parênteses eu vou primeiro colocar o número que eu quero dividir e depois o quanto que eu quero dividir. Aí com isso a gente vai poder fazer a divisão sem precisar utilizar a biblioteca math.h. Então com isso eu vou mostrar na nossa tela, vou dar um cout, vou dizer que o quociente da nossa conta, que eu botei aqui, 10 dividido por 4, ela vai ser igual a, e para mostrar na nossa tela eu vou ter que usar o nome da struct que eu dei aqui em cima, divisão, e o quociente, que é o número que está dentro da struct divt. Então, com isso vai ficar divisão.qot, aí vai pular uma linha, e depois vou dar um cout também para mostrar o resto que vai dar desse resultado aqui. E tu faz a mesma coisa, só que em vez de usar o qot, tu bota ren, que é do resto. Outra função que a gente consegue utilizar também é a função abs, que a função abs ela vai praticamente fazer o módulo do número. Então, por exemplo, eu boto entre parênteses e eu boto um certo número. Esse número ele vai ficar em módulo, ou seja, um número que está negativo ou alguma coisa assim, ele vai se tornar positivo. Essa minha variável, ela vai ter um resultado e esse resultado ele vai ficar em módulo. Aí eu pulei uma linha e depois disso eu mostro na nossa tela o nosso resultado do número que a gente botou aí, só que em módulo. Depois disso, outras funções que você pode utilizar dentro do seu programa são a função de encerrar o programa. Então, a função que eu botei para acabar com o programa vai ser a função exit, mas também tem outras funções que você pode utilizar, como a função abort e a função quick exit. Falando sobre a função exit, você vai causar o encerramento normal de um processo sem realizar nenhuma tarefa de limpeza regular. Então, o protótipo para poder utilizar essa função exit é você botar exit e entre parênteses você vai colocar algum tipo de recurso. Por exemplo, eu posso botar, como eu utilizei aqui, o exit failure, que significa que um status de encerramento foi mal sucedido e vai retornar ao ambiente do host. Aí eu posso utilizar isso para dizer algum tipo de erro que foi mal sucedido. Ele vai voltar para esse erro mal sucedido. Ele vai acabar com o programa e voltar dizendo que foi um erro mal sucedido. Ou então eu posso botar exit success, que vai ser um encerramento bem sucedido e vai retornar ao ambiente do host de um jeito sucedido. Outro jeito de sair é usando a função abort, que a função abort ela vai simplesmente abortar o programa, ela vai só encerrar ele direto, sem mais nem menos. E outro jeito de sair, você sair bem rápido, é utilizando a função Quick Exit. Porém, a diferença do exit para o Quick Exit é que o exit ele vai retornar alguma coisa e o Quick Exit ele não retorna nada. Então, eu vou só utilizar da função Quick Exit para retornar um valor nulo. Aqui no meu programa, eu botei aqui um cout que vai dizer a última frase do programa. Eu botei uma carinha feliz, pulei uma linha e depois eu botei para encerrar o programa. Então, na teoria, ele vai encerrar o programa por aqui e não vai ler o que vai estar abaixo do que está escrito para sair, né? Já que eu pedi para sair, então tudo que está abaixo dele, ele não vai ler. Então, por exemplo, esse cout que eu botei aqui, que é não aparecer no programa, realmente não vai aparecer no programa. Então, eu vou compilar aqui e mostrar para vocês como é que ficou todas as funções que a gente utilizou até agora. Pronto, acabei de compilar o nosso programa e eu vou rodar ele aqui para vocês verem como é que ficou. Aqui, ó. No começo a gente tinha utilizado a string que tinha mostrado o que tinha dentro dela, que é a 123,456 ABCDF. Tudo isso aqui estava dentro da nossa string. Utilizando a função
a TOF, a gente conseguiu retornar ele como valor de double, então ele mostrou dentro da nossa string só os valores inteiros sendo double, e depois eu botei a TOL que vai retornar apenas os números inteiros, sem ser com vírgula e o resto das coisas. Aí depois disso a gente teve a função de números aleatórios, que foi a função rand e srand. Então aqui ó, rand e srand aqui. Outra função que utilizamos foi a função de divisão. Então eu botei aqui que a nossa divisão aqui de 10 dividido por 4 era para dar 2,5, mas como eu botei um quociente que vai retornar um valor inteiro, ele não vai me retornar um valor quebrado, como float, então ele vai me dar apenas 2. E se a gente fizer uma divisão normal, utilizando o método padrão de divisão, que vai ser um 10 aqui, aí você faz a divisão e bota um 4, aí vai fazer o resultado e vai dar de resto 2. Pronto, a gente consegue mostrar aqui também. Aí deu o resto 2. E depois disso foi o módulo do número. Eu tinha botado um número, eu tinha botado uma variável dizendo um certo número, ele tinha um valor negativo de número, e depois disso eu botei a função que vai retornar para ele um valor em módulo e ele ficou positivo. E a última função que a gente utilizou foi a função de acabar o programa. A gente utilizou a função exit, mas poderia ser também abort ou então quick exit. E com isso ele não mostrou o que tinha abaixo do nosso programa. Tinha aqui a última frase do programa, querem feliz. E eu botei a função exit para acabar com o programa. E abaixo dela tinha a função de. Tinha função não, tinha um. Ia mostrar na nossa tela uma outra frase. Só que como eu terminei a frase mais cedo, então ela não vai mostrar a frase. Terminou por aqui. Outra função que dá para ser utilizada na biblioteca cstdlib é a função de pesquisar e a função de ordenar. Para começar, a função de pesquisar, você vai ser a função bsearch, que ela vai executar uma pesquisa binária de um elemento em uma matriz de elementos e vai retornar um ponteiro para o elemento se ele for encontrado. Primeiro eu fiz um ponteiro comparador, que ele vai comparar dois números, e ele vai retornar o ponteiro A menos o ponteiro B. Eu vou utilizar esse ponteiro comparador para fazer o uso da biblioteca bsearch, que vai ser a biblioteca de pesquisa. E embaixo dele eu fiz outro ponteiro, que vai ser o comparador 2, que o ponteiro do comparador 2 ele vai ser um ponteiro para uma função que vai comparar dois elementos. Então ele vai retornar um valor negativo se o primeiro argumento for menor que o segundo. Perdão, é o contrário. Ele vai retornar um valor positivo se o primeiro elemento for maior que o segundo, ou então ele vai retornar um valor negativo se o segundo elemento for maior que o primeiro. Aí com isso a gente vai utilizar a função QSort, que vai ser a função que vai classificar em ordem crescente utilizando a função que é a QSort, que seria QuickSort. E com isso a função ela vai fazer uma comparação e decidir qual elemento vai ser menor ou maior que o outro. E com isso a gente vai para a nossa função principal, que na nossa função principal a gente vai poder fazer sim o uso dos nossos ponteiros. Primeiro aqui eu botei valores que eu vou utilizar no meu programa. E primeiro vai ser a função que vai ordenar os números. Então eu vou pegar esses números aqui, o 78, 42, 39, 5 e 10, e eu vou ordenar eles em ordem crescente. Primeiro eu botei um cout que vai mostrar na nossa tela quais são os números que estão dentro desse vetor de valores. Aí eu botei aqui um cout, botei um ciclo for que vai mostrar na tela quais são os números. E depois eu botei um QSort, que o QSort ele vai ter esse protótipo que vai ser primeiro, entre parênteses, você vai botar a matriz que você quer, os números que você quer no seu para poder fazer essa essa ordem. Depois vai ser o número, a quantidade de números que tem para você poder fazer. Depois eu botei o tamanho em byte de cada elemento na matriz. E para terminar, eu botei o ponteiro que vai fazer toda a mágica acontecer,
que vai ser de comparar cada letrinha. Aí, depois disso, eu botei um cout, que vai mostrar os números ordenados em ordem crescente. E com isso, ele vai mostrar na nossa tela os números que estavam dentro da nossa string não, do nosso ponteiro, oh meu Deus, do nosso vetor. E aí sim, ele vai mostrar na nossa tela eles em ordem crescente. Aqui embaixo eu botei um cout, que ele vai mostrar na nossa tela para a gente digitar o número que vai procurar. E com isso a gente vai fazer o uso da nossa função do bsearch. Aí com isso a gente vai digitar um número, ele vai armazenar o nosso número e com isso a gente vai fazer o uso da biblioteca bsearch. Aí o bsearch vai fazer uso do seguinte protótipo. Primeiro ele vai ver o número que a gente botou, que a gente vai querer pesquisar. Depois vai ser o valor dos números que estão presentes, né, dentro do nosso vetor, ou então os números que a gente quer. Depois vai ser a quantidade de números, depois vai ser o tamanho, e por final eu botei o comparador que ele vai fazer a mesma coisa o QSort, que a gente usou mais cedo, né, em cima. Só que em vez de utilizar o ponteiro de comparador 2, a gente usou o comparador um, que vai ser para o nosso bsearch, que ele vai procurar o número. Então eu botei aqui que ele vai retornar se ele retornar um valor que vai ser diferente de zero, então ele vai mostrar na nossa tela que o número e o número que a gente escolheu, ele foi encontrado dentro daqueles que estavam presentes. E se o valor for igual a null, se ele retornar um valor nulo, então vai dizer que o número não foi encontrado. Então, com isso, eu vou rodar aqui o programa para vocês verem como é que está funcionando. Pronto, terminei de compilar o programa. Agora eu vou rodar para vocês verem como é que ficou. Sort 2. Pronto, aí aqui os números que a gente tinha botado dentro do nosso vetor, que eram 78, 42, 39, 5 e 10. Depois disso, a gente usou o Quicksort, que ele foi botar em ordem crescente, ele organizou os nossos números, 5, 10, 39, 42, 78, organizado. E agora, utilizando a função bsearch, a gente vai tentar procurar um número que está dentro do nosso vetor. Eu vou botar aqui o número 10. Ó, utilizando o bsearch, a gente conseguiu descobrir que o número 10 ele foi encontrado dentro do nosso vetor que tinha os números. Eu vou rodar aqui de novo e mostrar agora um valor que não está aqui, por exemplo, 33. O número 33 não foi encontrado. Então, ele fez toda a comparação dele dos números e viu que o número 33 ele não estava dentro daquele vetor. Então, por isso, ele mostrou na nossa tela que o número 33 não foi encontrado. E para encerrar a aula, vamos falar sobre funções como malloc, realloc e funções free, que são funções de alocação de memória. Para começar, tem o malloc, que é a função em C++ que vai alocar um bloco de memória não inicializada para um ponteiro. Com isso, eu botei dois ponteiros, o P e o P2. Disse que P ele vai alocar memória que vai ser de um certo tamanho, que vai ser o tamanho 3 vezes sizeof. E depois botei um ciclo for, que vai ser o int igual a zero. Aí enquanto o i for menor que 3, ele vai ficar acrescentando, que vai ser para ele fazer três números. E dentro disso eu botei o meu ponteiro, que ele vai receber o valor de i e ele vai ser multiplicado por 2. Então, por exemplo, o i vai começar sendo zero, aí vai acrescentar um, aí quando o i for um, aí ele vai multiplicar por 2, e quando o i for 2, ele vai multiplicar por 2 de novo, vai ficar assim. E com isso a gente consegue alocar memória utilizando a função malloc. Depois disso a gente vai para a função realloc, que vai realocar memória. A função realloc, ela vai realocar um bloco de memória que foi alocado anteriormente, mas ainda não foi liberado. Então, ela vai realocar a memória utilizada pela função malloc. Então, ela vai seguir a mesma lógica do que foi usado lá em cima. Fiz a mesma coisa também, botei um ciclo for de int3 que vai de i até 6, que vai de 3 até 6, perdão. E botei para P2, que vai ser a nova variável, o novo vetor. Ele vai receber o valor i e com isso ele vai ser multiplicado por 4. Depois eu botei um cout que vai mostrar os valores que estavam dentro dos ponteiros P e P2.
E depois eu botei um ciclo for de int igual a i até ser menor que 6 enquanto ele vai acrescentar, que ele vai mostrar na nossa tela todos os valores de P2, do ponteiro 2. E depois disso eu botei a função free. Mas o que que a função free faz? A função free, ela vai desalocar um bloco de memória previamente alocado, utilizando as que foram utilizadas as funções malloc ou realloc, e vai tornar disponíveis para outras alocações. Então, depois que eu utilizei a função malloc, que vai alocar uma memória, depois o realloc, que vai realocar a memória utilizada anteriormente, que foi o malloc, eu utilizei a função free, que ela vai liberar todas as memórias que foram adicionadas anteriormente. Ou seja, vai liberar as memórias que estavam no realloc e a memória do malloc. Com isso, eu vou rodar aqui o programa para vocês verem como é que ficou. Pronto, terminei de compilar. Agora eu vou rodar aqui para vocês verem como é que ficou. E pronto, podemos ver que primeiro a gente alocou uma certa memória e depois disso a gente realocou outro tipo de memória e mostrou na tela as memórias que a gente botou na no nosso ponteiro 2. E com isso a gente utilizou a função free que vai liberar, ou seja, aqueles ponteiros eles não têm mais esses valores que estavam dentro dos ponteiros anteriormente, porque a gente alocou a memória uma vez, depois a gente realocou a memória, então virou esses números aqui, e com isso a gente fez a função free que liberou as memórias que estavam dentro dos ponteiros anteriores. E essa encerra a nossa aula, esse restinho de funções encerra a nossa aula. Espero que tenha ajudado e que você tenha entendido algumas funções a mais dentro da biblioteca cstdlib. E eu espero que você consiga fazer muitos programas utilizando as funções que foram ensinadas nesse vídeo. É isso, abraços.